E vamos começar o assunto, digamos que é o assunto da nossa disciplina propriamente dita, né? Que é o assunto que a gente vai ver o semestre inteiro, que são os retificadores, conforme eu já falei para vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Isso aqui mais rápido um pouquinho. Isso aqui é como o colega Chico fala, frescuragem. Deixa eu tirar isso daqui que está na frente. Acho que não está na frente. Então, nós temos aí, gente, o início do estudo dos retificadores. O objetivo nosso é chegar no retificador trifásico totalmente controlado. É o último circuito que nós vamos estudar no final do semestre. E a gente vai progressivamente estudando os retificadores, partindo da situação mais simples e depois vamos aumentando a complexidade até chegar nele. Não pretendo dar muito valor, muita ênfase aos certificadores tira-historizados. Antigamente a gente fazia, mas não há necessidade. Hoje em dia é mais, por incrível que pareça, mais interessante a gente estudar os não controlados, os feitos com diodo, porque eles são muito usados. Os tira-historizados já estão deixando de utilizar e a gente mantém ele no curso, porque ainda existe e também porque ajuda muito o entendimento da eletrônica na lógica como um todo. Até é esquisito falar isso, a gente usar um componente, um circuito que não é tão usado, mas que nesse estudo, tem muita coisa que é importante a gente conhecer no aspecto geral da eletrônica analógica. Então, começando então do mais simples, né? No retificador, o mais simples é o que a gente chama de célula retificadora básica. Todos os retificadores, controlados ou não controlados, têm, no mínimo, uma célula retificadora básica. À medida que eles forem se tornando mais elaborados, por exemplo, passa para onda completa, para trifásica, o número de células retificadoras básicas vai aumentando. Então, é melhor a gente começar da célula retificadora básica, porque se ela ficar bem entendida, o resto fica fácil, o resto é automático, o resto é conclusivo. Então, eu vou ficar aula hoje por conta da célula retificadora básica, e nas próximas 2 ou 3 semanas nós vamos trabalhar com cálculos em cima dessa célula retificadora básica. Se ficar bem feito isso, vocês vão ver que o resto fica fácil. Nós estamos, na realidade, lubrificando, azeitando, nos azeitando, né? Nos lubrificando, porque para a coisa ir fácil. Então, vamos lá. O que é uma célula retificadora básica? A célula retificadora básica, ela é constituída pelos 3 elementos de um conversor, de um retificador, que é de um conversor que eu estou chamando de retificador, isto é, aquele que transforma a tensão contínua em tensão, aliás, tensão alternada em tensão contínua. O que ele tem? É a fonte propriamente dita, a carga que vai receber a energia da forma que ela demanda e o elemento retificador, que no caso nós vamos considerar o tiristor. E o circuito é esse aí, ó. A fonte vai ser uma fonte de CA, a carga é uma carga do tipo RLE. O que é uma carga do tipo RLE? É uma carga que tem esses 3 elementos aí, ó. Uma indutância, uma resistência e uma fonte de tensão. O exemplo da carga RLE mais comum é o motor de corrente contínua. É a armadura de um motor de corrente contínua. Essa bobina representa o enrolamento da armadura. O R é toda a resistência ômica que existe, né, entre os 2 pontos de entrada do motor, resistência do fio, da bobina, das escovas, e vai por aí. Geralmente são resistências baixíssimas, muitas vezes até desprezável ou desprezível. E o E? O E é a força contra-eletromotriz que é produzida na armadura quando o motor está girando. Então, esses 3 elementos são característicos de um motor de corrente contínua, mas pode ser de uma carga, outro tipo de carga também que tem esses elementos, por exemplo, uma bateria.
carregador de bateria. O L seria uma indutância que você coloca em série com a bateria para amortecer a corrente. O R é a resistência da bateria e do fio daquele conjunto. E o E é a tensão da bateria. Então, esses são os dois exemplos gerais e muito amplos do que uma carga RLE. E o retificador? O retificador que está aqui, eu estou usando o tiristor porque quando o circuito for controlado, é o tiristor que está aí. Quando não for controlado, é só tirar essa perninha do gatilho dele aí, ó, aí eu vou pôr um diodo. Se a gente entende o funcionamento com o tiristor, com o diodo fica moleza, que é muito mais simples. Então, essa é a célula retificadora básica que tem em qualquer retificador, né? E ela é básica porque é única. Ela é única não, porque ela faz parte de todos os retificadores e é a parte mínima do retificador. Tem que ter a fonte, a carga e o dispositivo condutor, né? Ou um dispositivo de chaveamento que conduz no sentido só, em termos de corrente. Para analisar esse circuito, eu vou recorrer a um processo didático aqui, que eu tenho certeza que vocês não estão muito acostumados com ele, porque poucos professores adotam e poucos livros adotam, mas eu gosto de utilizá-lo porque ele é bastante didático. Então, nós temos aqui um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano, eu desenhei aqui a tensão de entrada, é uma tensão alternada senoidal, e desenhei dois períodos dela. Nós vamos fazer a análise toda usando dois períodos da onda. Eu vou usar também um outro plano cartesiano, esse amarelo aí. Ó. Esse plano cartesiano ele é superposto ao plano original, ao primeiro plano. Ele só serve para indicar a forma de onda de corrente e ele está localizado num ponto estratégico. O zero dele, onde que eu pus a setinha aí, referido ao primeiro plano cartesiano, ao preto, ele está na posição cujo valor do eixo vertical é o valor da bateria. Vocês vão entender por que eu faço isso daqui a pouco. Certo? Então, veja bem, dois planos cartesianos é uma forma didática para mostrar o que está acontecendo aí. Agora, vejam bem, antes de mostrar o funcionamento do circuito, ou os detalhes do funcionamento, você sabe como é que funciona o circuito, porque vocês já estudaram o retificador. Você sabe como funciona o retificador. Essa célula não funciona diferente, só que ela tem detalhes que vocês ainda não viram, não foi apresentados lá no módulo anterior. Então, vamos lá. Para entender melhor, vejamos o seguinte. O dispositivo de chaveamento ele só vai poder conduzir quando ele estiver polarizado diretamente. Isto é, quando o anodo for positivo em relação ao cátodo. Isso é óbvio. Se ele for um tiristor, que é o caso, além disso, ele tem que receber um pulso no gatilho dele, porque não basta polarizar um tiristor diretamente, você tem que polarizá-lo diretamente e aplicar um pulso ao gatilho dele. Né? Nós vimos isso na aula passada, na semana passada. Tá legal? Agora, quando é que esse tiristor vai estar polarizado diretamente? Vamos recorrer à malha formada aqui, ó, e verificar esse quando. Lembrando que, quando ele não estiver polarizado diretamente, isso é, quando ele estiver cortado, não tem corrente. Vamos considerar a situação, não tem corrente. Então, vamos ver o que vai acontecer até a hora que pode haver corrente. Portanto, ainda não tem corrente. Bem, se não tem corrente passando na malha, porque o dispositivo ainda não entrou em condução, seja porque não está polarizado diretamente ainda, ou porque também não recebeu o pulso no gatilho. Então, não há corrente. Qual é a tensão que você vislumbra aqui? Ó? Que tensão que vai aparecer? Que tensão que o tiristor ou o dispositivo de chaveamento vai enxergar? Bem, ele vai olhar a malha por fora dele aqui, ó. Ele vai olhar esse circuito, ele vai interpretar, ele vai analisar esse circuito. O que que ele vai ver? Ele vai ver uma fonte de tensão alternada em série com uma bateria
em série com o resistor e em série com o indutor. É isso que um dispositivo de chaveamento vai enxergar quando ele não estiver conduzindo. Ou qualquer coisa que tiver no lugar dele ali vai enxergar. Certo? Eu tirar ele dali, pôr um osciloscópio ali no lugar dele, o que, que vai enxergar? É isso. Ele vai enxergar. E esse circuito série que é constituído por uma fonte, pelo E, R e o L. Só que, como eu estou considerando que ele não está conduzindo ainda, não, portanto, não tem corrente passando, não vai ter queda de tensão no resistor nem no indutor. Então, o elemento de chaveamento vai enxergar só a fonte CA e a bateria, só, não tem mais nada para ele no circuito, né? O resistor é um fio inútil, inútil não, é um fio só, né, que transporta o potencial de um lado para o outro, a mesma coisa o indutor. Então, em termos assim, em termos de polarização, que ele está querendo saber o que, é que vai acontecer com ele, que hora que vai ficar polarizado diretamente, então está enxergando só as duas fontes. E quando eu tenho duas fontes em série, veja bem, duas fontes em série, a resultante entre os extremos, que é esse ponto aqui, ó, e esse outro ponto todo aqui, ó, porque esse ponto todo, porque o potencial onde estou passando a seta aqui, ó, é o mesmo, porque não tem queda no indutor nem no resistor. Então, verificar o ponto onde eu pus a seta, ou aqui, o K no cátodo, é a mesma coisa, assim como verificar nesse ponto aqui, ou lá no anodo, também é a mesma coisa. Entendeu? Então, o que, que eu tenho? Uma fonte CA em série com a fonte de CC, sendo que a fonte de CC tem ligado à fonte de CA o potencial negativo dela. Se eu estiver olhando o circuito nesse sentido aqui, ó, eu estou vendo uma fonte CA, olha ela aqui, ó, a representação gráfica dela aqui, e uma fonte CC. Né? E, na realidade, eu tenho a soma de uma com menos a outra. Por que menos a outra? Porque a outra está ligada no negativo. Para entender melhor, suponha que eu paro o tempo num dado instante aqui. Por exemplo, eu parei o tempo durante o semiciclo positivo. Qualquer momento durante o semiciclo negativo, eu parei o tempo lá. O que, que eu vejo? Eu vejo um positivo aqui, ó, na parte superior dessa fonte, e um negativo aqui. Se eu parei o tempo, eu posso imaginar que aquela fonte CA é uma tensão contínua, porque a tensão alternada, ela é uma tensão. Se eu parar o tempo ali, ela é contínua, porque não vai mudar nada nela, a diferença potencial é aquele. Se eu ligar o tempo de novo, o potencial vai variar, pode até inverter, não é isso? Mas eu parei o tempo de propósito aqui para dizer que existe um mais aqui em cima, um menos aqui, e esse menos de baixo está ligado no menos do E. As duas fontes estão em série subtrativa, porque o negativo de uma está ligado no negativo da outra. Então, toda vez que eu tiver semiciclo positivo da CA, eu imagino a série das duas fontes aqui como uma série subtrativa. E se eu parasse o tempo durante o semiciclo negativo? Aí é o contrário. Por quê? Porque em cima está negativo, embaixo é positivo, e o positivo está ligado no negativo do E contínuo, somam seus valores. Então, os valores se somam ou subtraem, dependendo de estar num semiciclo ou no outro semiciclo. Certo? É isso que o utilizador está enxergando. Ele está vendo a soma algébrica das duas. Né? Na realidade, gente, quando você tem uma fonte de CA em série com de CC, a tensão CC é o eixo da tensão CA. Por quê? Porque você tem uma CA somada ao da contínua, dependendo da polaridade da contínua. Pode ser, é uma soma algébrica, pode somar simplesmente ou pode subtrair. Então, se você tem uma tensão alternada, que é uma senoide, sendo que qualquer valor instantâneo dela é somado ou subtraída do valor E, eu posso dizer que o E é eixo da CA. Né? Por exemplo, vamos considerar o instante inicial aqui, onde eu pus a seta, t igual a zero, onde eu pus a seta aí. Qual que é o valor instantâneo que existe, que é aplicado ou que o utilizador vai enxergar? Nesse momento que eu pus a seta aqui, ó, é o zero da senoide menos o E. Né? É zero aqui, ó, menos o E.
Observe que, quando a gente fala de diodo e de tiristor, é sempre tomado como referência o cátodo, a tensão do anodo em relação ao cátodo. Então, quando eu falo, o tiristor está recebendo a tensão positiva, eu estou dizendo que o anodo é positivo em relação ao cátodo, tá certo? Vamos lembrar sempre disso. Então, nesse instante inicial, essa tensão aqui está com zero, mas o outro é negativo. Negativo indo lá no anodo, tá certo? Então, qual que é o valor instantâneo que o tiristor vai enxergar? É um valor que está aqui, onde eu pus a seta, cara. Menos E. Agora, vamos ligar o tempo. Vamos ver nesse instante aqui, ó, que tem essa linha tracejada aqui. Ó. O que o tiristor vai enxergar? Ele vai enxergar esse valor da senoide preta, que é igual ao E, porque está cruzando o eixo aqui que eu estabeleci arbitrariamente seu E. Então, eu sei que esse valor instantâneo da senoide é o E. Então, digamos que o E seja 10 volts. Então, a senoide está com 10. Então, olhando aqui, ó, nós estamos no semiciclo positivo, mais em cima e menos embaixo, com 10 volts instantâneo, que é igual ao valor do E. Então, duas fontes iguais em oposição, a resultante é zero. Então, naquele momento, a tensão no tiristor é zero. Entendeu? E vai por aí. Se eu desenhar todos os instantes, o gráfico de todos os instantes, eu vou ver uma senoide que passa pelo zero aqui, ó, sobe acompanhando a senoide, vem até esse ponto aqui, desce e fica circulando. Quer dizer, eu vou desenhar no plano cartesiano preto uma senoide deslocada no eixo para baixo. Isto é, ela é uma senoide que tem um eixo igual ao valor do E. E para anodo catodo, o E é negativo. Então, eu desloquei ela para baixo. Entendeu? Ficou claro, gente? Então, eu pergunto, qual é o instante no qual o tiristor fica polarizado diretamente? Ou a partir de qual instante o tiristor fica polarizado diretamente? Vocês não falaram, mas está todo mundo aí querendo falar que é a partir do momento que a tensão E passa a ficar maior. O E não, a senoide fica maior do que o E. Acima desse eixo aqui, ó. Antes, não. Por quê? Porque antes a senoide está com valor menor do que o E. Portanto, vai ser E menos a senoide. Quando você tem duas fontes em oposição, o resultante é maior menos a menor, com a polaridade da maior. Enquanto a senoide for menor do que o E, vai ser E menos o valor instantâneo da senoide com a polaridade do E, e o E coloca o anodo positivo. Na hora que os dois são iguais, que é esse cruzamento aqui, não há tensão no tiristor, porque um neutraliza o outro. Mas depois daquele momento, a senoide fica maior, o valor instantâneo fica maior. Se ele fica maior, quem fica maior agora é a senoide, a tensão senoidal. Tá? A regra é a mesma, é maior menos a menor com a polaridade da maior. Então, a maior é a senoide, então é o valor instantâneo dela menos o E com a polaridade dela, que é positiva em cima, porque eu estou no semiciclo positivo. Então, a partir da hora que a senoide passa desse ponto aqui, o tiristor está preparado para disparar. Ele está polarizado diretamente, porque o seu anodo vai estar polarizado diretamente em relação ao cátodo. E isso vai permanecer, mesmo que o tiristor não dispare, enquanto a tensão senoidal fica maior do que o E, o que vai acontecer até esse ponto que eu pus a seta aí. Ó. Então, existe um intervalo, que é chamado intervalo alfa 1, alfa 2, que eu estou mostrando aí, ó, no qual o tiristor pode disparar. Por quê? Porque estará polarizado diretamente. O resto do tempo, fora desse intervalo, ele não dispara, porque está polarizado reversamente. Portanto, o comando do tiristor, o circuito que vai enviar o pulso para ele disparar, só pode agir, só pode enviar o pulso entre alfa 1 e alfa 2. Caso contrário, ele não dispara. Certo? Porque está polarizado reversamente. Estão enxergando? Então, eu vou arbitrar um instante aqui, ó,
que é esse aí, que é o instante no qual eu vou aplicar um pulso no gatilho. Você lembra lá na aula passada que eu fechei aquele botão? Dei um toque no botão e mandei uma corrente para o gatilho? Eu vou fazer isso aqui, só que eu não vou fazer isso com a chavinha. Eu tenho um comando eletrônico que, já ajustado, que vai gerar um pulso e aplicar esse pulso naquele instante. E observe que aquele instante está após o alfa 1 e antes do alfa 2. Se eu aplicasse o pulso antes do alfa 1, não adiantava nada, e se eu aplicar o pulso depois de alfa 2, também não adianta nada. Tem que ser entre alfa 1 e alfa 2. Aí eu apliquei o pulso. O que acontece quando eu aplico um pulso a um tiristor que está polarizado diretamente? Ele entra em condução. Vai entrar em condução. E o que acontece quando o tiristor entra em condução? Ele passa a ter uma resistência interna praticamente nula, de forma que, além de tornar-se condutor, ele vai apresentar uma queda de tensão também muito baixa. Ele é praticamente curto. O tiristor ideal, gente, é um curto-circuito quando está disparado ou conduzindo, e ele é um circuito aberto quando ele não estiver disparado, tá certo? Vamos considerar um tiristor ideal, que eu escrevi, que é o tiristor ideal. Isto é, quando ele não estiver disparado, o circuito está aberto. Quando ele estiver fechado, quando ele estiver disparado, é como se tivesse uma chave fechada ali. Ó. Houve um curto ali, tá legal? Bem, então nós temos aqui o momento que eu apliquei um pulso no tiristor. Tomando como referência o plano cartesiano, trabalhando com ângulo, esse ângulo é representado pela letra grega alfa. Alfa representa o ângulo no plano cartesiano, no eixo cartesiano, que indica a hora que eu apliquei o pulso, que é a hora que o tiristor vai disparar, tá certo? Alfa chama-se ângulo de disparo do tiristor. Eu sei que o tiristor vai disparar naquele momento, porque eu apliquei o pulso dele naquele momento, arbitrariamente, e que ele estava polarizado diretamente. Sendo assim, ele vai disparar. Só se ele estiver queimado que não vai disparar, tá legal? Bem, então, quando ele dispara, o que, que vai acontecer? Vai circular uma corrente. Olha a forma da corrente aí. Ó. Não é uma corrente senoidal, não é uma corrente contínua. Por quê? Porque ela é composta pela ação da fonte de Ca, da fonte de Cc e do indutor, que são elementos que vão agir, vão se somarem e produzir um efeito que vai fazer com que a corrente tenha um formato determinado. Trocando em miúdos, o circuito formado agora, que é constituído, olha, o tiristor é um curto-circuito, é um circuito constituído por uma fonte, um indutor, um resistor, uma outra fonte, só que agora é contínuo. Então, esse circuito me fornece uma equação, e essa equação me dará, analisando, resolvendo, o valor instantâneo da corrente, isto é, o valor da corrente em qualquer momento, que se plotado aqui nesse plano cartesiano, dá esse formato aqui. Ó. Mais tarde eu vou explicar por que, mais um pouco, por que esse formato, tá? Então, eu já coloquei aqui esse formato, porque é o formato que eu sei que vai acontecer. Mais tarde nós vamos justificar, porque agora não tem como. Então, essa linha vermelha aqui, ela é a forma de onda da corrente que vai circular pela malha complexa, isso é chamado de malha complexa, ela tem uma fonte CA e uma CC, o indutor, isso já é motivo para ela ser complexa, tá certo? Que não é nem senoidal, nem contínua, nem exponencial. É a soma disso tudo, tá? E observe que ela começa, a corrente, ela não começa quando a tensão começa no zero. Quando ela começa, já tem tensão no circuito alternado. Então, é uma complicação em termos matemáticos, e graças a Deus a gente não vai mexer com isso. Bem, continuando aqui, ó, nós temos algumas coisas a considerar. A corrente no tiristor iniciou aqui, porque disparou aqui. Aí ela foi subindo, 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 depois descendo, descendo, descendo. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Aqui ela chegou no zero.
Não se esqueça que o plano cartesiano amarelo, como eu já falei, ele está aqui para mostrar a forma de onda da corrente na malha, tá certo? O preto, as outras coisas, mas a vermelha e o amarelo, né? Quer dizer, a vermelha está referida ao plano amarelo, que está ali para mostrar para mim a forma de onda de corrente, tá certo? Podia ser, eu podia tirar esse plano cartesiano amarelo, aí eu ia deslocar essa linha vermelha cá para baixo. Mas vocês vão ver que, em termos de didática, ela fica melhor aqui, tá legal? Bem, então, quando a corrente chega no zero, por quê? O interessante, gente, aí já é circuito elétrico, não é eletrônico de potência, é circuito elétrico, que é o seguinte: a corrente ela vai aumentando à medida que o tiristor, que o tempo vai passando, né, a partir da hora que o tiristor está disparou, e à medida que ela vai aumentando, veja bem, se você tem um circuito magnético, quando a corrente está aumentando, está fornecendo energia para o indutor. O indutor vai se carregando magneticamente. O fluxo magnético vai aumentando. Enquanto você tiver corrente aumentando, vai acontecer isso. Chega uma hora que é esse ponto que eu pus a certo aqui, toda a energia possível naquela situação de ser aplicada ao tiristor foi aplicada, ao indutor foi aplicada, aí ele vai devolver. Quando o indutor devolve, a tensão diminui, a corrente diminui. Se a corrente diminui, o campo magnético também e varia em sentido contrário. Depois nós vamos ver melhor isso, mas vocês vão ter que lembrar de algumas coisas que estudaram lá em circuito elétrico. Mas o que tem aqui, ó, é uma corrente reduzindo, mas a corrente está reduzindo porque o indutor está devolvendo energia. E quando chega nesse ponto aqui, ó, que eu vou pôr a seta de novo, esse aqui, ó, o indutor terá devolvido toda a energia que ele obteve enquanto a corrente estava aumentando. Bem, se ele devolveu toda a energia, o circuito abre. O circuito com o indutor não abre quando o indutor estiver carregado. Você conhece a lei de Lenz. Vocês lembram da lei de Lenz? Você não consegue zerar uma corrente no indutor instantaneamente. Por quê? Porque para você zerar a corrente, a tensão no indutor, veja bem, a tensão no indutor, lembra daquela expressão VL, DI, DT? Se eu faço a corrente variar de um valor qualquer a zero, num tempo muito pequeno, a tensão tende para infinito. Quer dizer, então eu não posso imaginar que eu tenho um circuito que tem um indutor carregado magneticamente, eu cortei o circuito, o que vai acontecer? O indutor vai produzir uma tensão que tende para o infinito. Vocês já fizeram a experiência da bateria? Se não fizeram, eu aconselho fazer. Pega uma bateria ou uma pilha e liga em série com uma bobina, com muitas espiras, fecha a pilha e depois abre. O que vai acontecer? Quando você abriu, você cortou a corrente instantaneamente. O que acontece? Vai ter um aumento da tensão nos pontos que você abriu tão grande que vai ionizar o ar entre os dois fios, dois terminais que você abriu, e vai dar um foguinho, né? Aquele foguinho, o que é? É energia do indutor transformada em calor, entendeu? O indutor provoca aquilo, ele provoca a ionização e a condução para que a corrente não diminua instantaneamente, tá certo? Você nunca vai ter isso. Se você forçar, você vai produzir uma queda de tensão, uma tensão que se eleva muito, pode queimar o componente. Mas no nosso caso aqui não vai acontecer, por quê? Porque a corrente ela foi diminuindo, digamos assim, lentamente ou suave, nem lentamente, eu não estou falando em tempo, né? Mas é suavemente, ela vai diminuindo, 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 chegou no zero. Aí o tiristor corta. Vocês lembram na aula passada que eu disse que para o tiristor cortar, você teria que reduzir a corrente a um valor tão baixo que não sustentaria a avalanche que está acontecendo lá dentro, que a única forma de você cortar um tiristor é reduzir aquela corrente. Você pode reduzir de várias formas, mas é reduzindo a corrente que você corta o tiristor. Por quê? Porque o tiristor é travado pela corrente que está passando dele. Quando eu apliquei um pulso no tiristor aqui, ó, no alfa, eu estou imaginando que eu apliquei um pulso nele, ele disparou, eu posso tirar o pulso, posso tirar a corrente de gatilho, que continua disparado. Ele fica disparado até quando? Enquanto tiver corrente, ou enquanto a corrente for suficiente para mantê-lo disparado. Mas nesse
ponto aqui na frente, ó, ela chega no zero, ele corta. A gente chama de comutação natural, ele cortou naturalmente. Eu não forcei a barra para ele cortar. Aí o tiristor cortou. Esse instante é chamado de ângulo de extinção ou de corte do tiristor e é representado pela letra grega beta. Então, vejamos, alfa é o ângulo de disparo, é a hora que ele entra em condução. Beta é o ângulo que ele para de conduzir, chamado de ângulo de extinção. Durante o período que ele está conduzindo, que vai de alfa até beta, ele é um curto-circuito. E o resto do tempo ele é um circuito aberto. Certo? O ângulo de condução é representado por essa letrinha que eu pus aí, ó, é o gama. Então, alfa, início de condução, beta, final de condução, e gama é o período que ele vai conduzir. Tá certo? Então, tem aí o funcionamento da célula. Período que ela fica polarizada reversamente, que vai até alfa 1. Depois ela fica polarizada diretamente, mas não conduz, só vai conduzir em alfa, quando aplicar o pulso do tiristor. Portanto, eu posso aplicar o pulso na hora que eu quiser, desde que seja depois do alfa 1 até alfa 2. Se tivesse no lugar do tiristor um diodo, o diodo não precisa de pulso no gatilho, como vocês sabem bem. O diodo precisa de polarização direta só. Então, o diodo conduziria em alfa 1, tá certo? Onde que está a seta aí, ó? Aí, nesse caso, essa linha vermelha ficaria deslocada para ali, ela começaria ali, beleza? Por quê? Porque o diodo, assim que o anodo fica com potencial mais positivo que o cátodo dele, ele entra em condução. Vocês vão ver que quando isso acontece, vai dar uma linha vermelha aqui, ó, ela vai subindo aqui, e ela vem cá na frente. Quer dizer, eu antecipo a condução, o início da condução, eu atraso o corte dele. Por quê? Porque se ele conduziu antes, ele se carregou com mais energia magneticamente, portanto, ele vai gastar mais tempo para devolver aquela energia. Então, eu antecipo o ângulo que ele inicia a condução e atraso o ângulo no qual ele corta, certo? E vocês vão ver que esse ângulo pode estar no semicírculo negativo, quer dizer, essa malha aqui, ó, ela permite corrente depois do π, né? Vocês viram lá nos certificadores com carga resistiva, com diodo, que semicírculo positivo conduz o tempo todo, semicírculo negativo não conduz. Não tem tensão negativa na carga, tem tensão negativa na carga. No caso da carga ser desse tipo aqui. Certo? Ficou claro, gente? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Bem, então, continuando, vocês não viram, não, mas eu coloquei 3 setinhas aqui. Ó. Os nomes delas são esses aí. O que elas representam é isso aí. Ó. Por isso que eu coloquei, para mostrar isso aqui, que coloquei esse plano amarelo nessa posição aí, tá, gente? Veja bem, quando o tiristor estiver conduzindo, que é um curto-circuito, olha bem, aqui é um curto-circuito, está tudo com o mesmo potencial. Embaixo também está com o mesmo potencial. Então, quando o tiristor estiver conduzindo, a tensão VO é a tensão VS. S é de source e O de output, tá? Então, de alfa até beta, a tensão VO é VS, é a senoide. E essa tensão senoidal, ela é distribuída aqui na carga. Uma parcela dela é a tensão no indutor, outra parcela é a tensão no resistor e a outra parcela é o E. Por quê? Porque as três estão em série. Aqui, ó. Visto entre esse ponto de cima e o de baixo, eu vejo três elementos em série. E a soma das três tensões é igual à tensão nos extremos. Então, eu posso decompor a tensão VO, que eu sei que é a senoide, porque o tiristor está conduzindo, em três tensões. O R é o E, o VR
EVR e VL, do jeito que está no desenho aqui, ó. A tensão instantânea de VO é, nesse momento que eu escolhi aqui para desenhar, é onde eu uso a seta. Essa seta some, mas ela está aqui, ó. Essa tensão é distribuída. Uma parte é o E, está aqui, ó. A tensão do zero até o eixo amarelo é o E. Por que, que é o E? Porque eu coloquei o eixo amarelo num ponto cartesiano, de ordenada cartesiana, de coordenada cartesiana, melhor dizendo, equivalente ao E. Eu sei que essa altura aqui é o E, porque eu escolhi para ser o E. Desse valor instantâneo aqui, até esse pico aqui, até esse instante aqui, ó, eu tenho VR. Por quê? Porque a linha vermelha é a forma de onda de corrente. Porém, a forma de onda de corrente é a mesma forma de onda de tensão no resistor, porque o resistor é um componente linear. A tensão nele é sempre igual ao valor dele, que é constante, vezes o valor da corrente, que é variável. E naquele instante, a corrente variável tem esse valor que eu pus a seta aqui, portanto, eu posso dizer que aquele valor pode representar, aquele ponto ele pode representar a tensão no R, desde que as escalas sejam compatíveis. Né? A diferença da forma de onda de uma corrente de tensão está na escala que eu adoto para tensão e na escala que eu adoto para corrente, só isso. Bem, então, o E mais o VR, né? Mais o que aparecer no indutor é o VO, entendeu? Então, essa seta aqui, ó, que eu desenhei com seta com duas pontas, é a tensão no indutor. Veja bem, então, à medida que o tempo que vai passando a partir do disparo, o E é constante, o VR vai aumentando, né? E o VL, que é o E menos a soma dos dois, fica variando. Cada momento ele tem um valor, assim como o VR. Né? O interessante é que nesse instante aqui, ó, representado pela essa letra grega θ, o VL é zero, cara. Veja bem, vai passando o tempo aqui, ó. Observe que o E é constante, o VR vai aumentando e o VL vai ficando cada vez menor, até chegar no zero. Aqui, ó. Por que, que é zero? Porque ele não existe aqui, ó. Aqui só existe o VR e o VR. Sumiu, desapareceu o VL. Por que, que desapareceu? Porque a tensão nele é zero. A tensão vai variando, tem uma sua curva própria, mas nesse momento ela chegou no zero. Por isso que é o pico da corrente. Por quê? Porque naquele instante há o que a gente chama de colapso. O indutor carregou com o máximo que o circuito poderia carregá-lo. Ele está com o máximo de energia que o circuito poderia aplicar a ele. A partir daqui, o que vai acontecer? O VL inverte. Se eu pegar um instante depois daquele cruzamento, né, e somar E com VL, para dar uma tensão preta que está diminuindo aqui, ó, eu tenho que inverter o VL. Então, a seta aqui digamos que está para cima. A partir do cruzamento, tem que estar para baixo. Aí, o VO é E mais VR menos VL. Quer dizer, o indutor inverteu de polaridade. E é natural, por quê? Porque ele vai estar devolvendo energia. Você tinha chegado no colapso antes, agora ele vai devolver. E vai devolvendo até acabar toda. Então, ele, de alfa até teta, carrega-se. De teta até beta, descarrega. Né? De alfa até teta, a tensão VL é positiva. A partir desse ponto, ela é negativa. É só isso. E é assim que a coisa funciona. Aí está a análise do circuito, e que, para fechar, vou mostrar para vocês aqui a forma, essa azul aqui, ó, é a forma de onda de tensão que aparece entre anodo e catodo. Aliás, é a forma de onda de tensão que aparece na saída, não é entre anodo e catodo, não. Quase que eu falei uma bobagem aqui. É a forma de onda que um osciloscópio marcaria se ele tivesse sendo colocado entre esses dois pontos aqui, ó. É a forma de onda de tensão na carga. Vamos interpretá-la? Vejamos. De zero até alfa, o tiristor estava cortado. Se o tiristor estava cortado, não tinha corrente. Se não tinha corrente, não tinha tensão no L ainda e nem no R. Portanto, a tensão na saída é o E. A o E aqui, ó, essa linha reta aqui. Ó, certo? Essa é a tensão E. Aí o tiristor disparou. O disparo é uma coisa instantânea, por isso é chamado de disparo. A resistência de infinita passa para zero. Ele, de circuito aberto, passa para
curto-circuito. E a tensão na saída, que era E, passa a ser o quê? VS, que é a senoide preta. Então, o E estava lá, bonitinho, bonitinho. Chega aqui, o tiristor disparou e dá um pulo instantaneamente para esse valor, onde eu pus a seta aqui. Ó. É o valor instantâneo na hora do disparo. Isso é instantâneo. A partir daí, o tempo passando, a tensão na saída vai seguindo o que ela é, né? Que é o VO, que é uma senoide. E vai por aí. Vai ser a senoide enquanto o tiristor estiver disparado. Só que quando chega em beta, a corrente chega no zero e o elo, né, a condução do tiristor se desfaz e a saída volta a ficar aberta com a tensão E de novo. Qualquer que seja o valor instantâneo, enquanto o tiristor estava conduzindo, aí ele passa a ser o E de novo. Então, chegou aqui, ó, pimba, cortou o tiristor, a tensão dá um pulo e fica o E de novo. Em resumo, a tensão na saída ela é constituída por duas ondas, uma contínua, uma forma de onda contínua, equivalente ao E, e uma forma de onda senoidal, equivalente a essa tensão aqui. Para calcular o valor médio da tensão na saída, o que eu devo fazer? Eu pego essa onda que está aqui, ó, essa azul aqui, ó, e verifico qual a área dentro dessa curva e calculo a área e divido pelo período. Essa área está representada aqui com uma cor diferente agora. Essa área que eu desenhei é a área abaixo dessa curva. Por isso que eu estou usando dois períodos, né? Um que eu estou usando para analisar o comportamento e outro só para mostrar a área. Então, nós vamos calcular essa área, dividi-la pelo período e, com isso, calcular o valor médio. Como que o valor médio se comporta? Ele varia com o ângulo de disparo. Porque se eu mudar o ângulo de disparo aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou mudar a hora que o tiristor entra em condução. Então, eu vou controlar essa área. Se eu controlo essa área, eu controlo o valor médio da tensão. E se eu controlo o valor médio da tensão, os outros parâmetros do retificador, como o valor médio de corrente, valor de eficácia, etc., também variam. Então, o retificador controlado é um retificador que apresenta uma onda na carga e controla aquela onda. Né? E a onda pode ter partes positivas e partes negativas, mas a corrente é unidirecional. O retificador ele retifica corrente, ele não retifica tensão. Ele só retifica tensão se não tiver a parte negativa. Certo? De qualquer forma, o valor médio é positivo, porque a área de cima é maior que a área de baixo. Então, ele produz uma tensão média na saída, positiva, variável, e uma corrente que tem esse formatozinho aqui, ó, entendeu? Que não vou chamar de contínua nem nada, é uma corrente complexa que tem aí, mas ela é unidirecional, ela não tem como circular em sentido contrário, porque o tiristor não deixa. Se fosse um diodo, ele também não deixaria. É o princípio de funcionamento de um retificador, né? É um dispositivo que a corrente é unidirecional e a tensão tem um valor médio positivo ou negativo, depende se você ligou o componente desse jeito ou se ligou ele invertido. Tá certo? Fechamos questão aí, gente? A aula termina. Isso que eu falo, isso que eu chamo de terminar a aula na hora certa. Eu estou aqui para tirar dúvida que vocês, porventura, tenham. Pode perguntar o que quiser, gente. Nós estamos aí para isso. Vou parar a gravação para vocês ficarem mais à vontade de perguntar.